Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Uma coisa, Lula perderá essa eleição desse ano. É um dos assuntos que eu vou falar com vocês aqui, que Lula vai perder essa eleição. E o outro assunto é se o Lula vai perder, quem que vai ganhar? É o Flávio. O Flávio vai ganhar essa eleição desse ano de 2026. E outro assunto que eu queria falar com vocês é sobre o Brasil. O Brasil era para ser o país mais rico do mundo, né? Mas, na verdade, era para ser um dos países, o top 3 ali mais rico do mundo, né? Então estamos aqui para conversar um pouco com vocês. Aproveitando, segue a gente no canal aí, dá um gosto, faz um comentário, ajude a gente a bater a meta aí de 1.000 inscritos. Começamos o nosso canal aqui agora, né? Estamos aqui um pouco gravando uns poucos vídeos aqui no YouTube. Então aproveita, segue a gente no canal, que a gente vai, agora para frente, colocar mais um pouco de vídeo aí para a gente conversar, né? Abri o canal agora, já era para mim ter aberto esse canal desde 2022, né? Eu tive a ideia e não abri por falta de tempo também, porque não quis me envolver nesse lado político. Mas a gente começa a assistir, né? Quem mandou o Bolsonaro despertar esse lado na gente, né? De se interessar por política, né? Eu creio que você também foi despertado aí pelo Bolsonaro a partir de 2017. Na verdade, eu comecei a acompanhar o Bolsonaro desde 2014, né? Eu comecei a ver um vídeo dele aqui, outro por lá, e isso começou a me despertar. E hoje, né, estou aqui falando de política, né? E me considero um cidadão de direita. Não essa extrema direita que a imprensa fala, né? Que tudo que é direita, que é relacionado à direita, é extrema direita. Não, eu sou considerado, me considero de direita. E eu que igual a você também, muitos aí, eu creio que já votou no Lula, votou na Dilma, né? Eu votei no Lula em 2 eleições, né? Votei no Ciro Gomes em 98, eu lembro. Meu primeiro voto para presidente foi no Ciro Gomes em 98. Depois votei para o Lula em 2002, em 2006 votei para o Lula também. Em 2010 eu não votei para o Lula, mas torci para a Dilma ganhar, porque como vocês sabem, eu moro fora do Brasil, né? Na 2010, na eleição da Dilma, eu não estava aí, então não votei para a Dilma, mas eu torci para ela. 2014, eu estava torcendo para o Eduardo Campos. O Eduardo Campos faleceu, né? Morreu. Depois eu comecei a torcer para a Marina e depois eu fui torcer para o Aécio, né? Então, olha só em quem que eu já votei e em quem que eu já torci. Olha só. Mas graças a Deus o Bolsonaro chegou e com o discurso também aí, com a internet, e a gente foi abrindo a mente, né? E foi entendendo realmente o significado da política, né? Entendendo mais sobre a política do que o futebol. Hoje, o povo brasileiro não sabe a escalação da seleção brasileira, né? Não sabe, mas sabe muita coisa sobre política. Na época do Bolsonaro, sabia até a escalação dos ministros que o Bolsonaro indicou. Hoje você sabe quem que são os 11 ministros do STF, antes ninguém sabia, né? Hoje você sabe qual é a função de cada um, o que cada um pensa, né? Através da internet e através desse despertamento que o Bolsonaro trouxe à população brasileira, né? A gente foi despertado por isso, e obrigado por isso, né? Que isso aconteceu. Então, aqui, eu peço a vocês que seguem a gente no canal aí, né? Dá um joinha. Eu vejo que tem muita gente que assiste os nossos vídeos, mas não segue a gente, né? Segue a gente aí, nos ajude aí nessa tarefa, né? Quando você me segue, quando você segue nosso perfil, a gente fica alegre e passa a produzir mais conteúdo, fica mais animado. Olha uma coisa, o Brasil era para ser o país mais rico do mundo. Mais rico não, mas entre os 3 ou 4 do mundo ali, era para ser um dos países mais ricos. Onde é que já se viu um país do tamanho do Brasil, com a qualidade que o Brasil tem, com o povo que o Brasil tem, tá mais atrás, está em 11º, 12º na lista dos países mais ricos do mundo. O Brasil é o terceiro ou quarto maior em área territorial, né? Então, o Brasil é um país que tem um clima muito bom, né? Um clima que produz tudo. E por que eu digo isso? Porque com tanta corrupção que tem no Brasil, com tanto desvio de dinheiro, o Brasil ainda está aí em 10º lugar ou 11º no ranking do mundo, o país mais rico. Se não tivesse essa corrupção que tem o Brasil, era para estar entre os 3, com certeza. Por quê? Olha só, o Brasil, ele é o maior produtor de cereais, não é o maior, mas está entre os 3 maiores. E qualquer
produção de alimento que você colocar aí na lista aí, no ranking do Mundial, qualquer produção de grão, de frutas, o Brasil está entre os 3, entre os 4 aí no máximo, né? Então o Brasil é um dos maiores produtores de soja, de milho, de arroz, de feijão, café, nem se fala, né? Cana-de-açúcar. Olha só, o Brasil, ele é o 6º maior produtor de petróleo do mundo. Você sabia disso? Né? Às vezes você pensa, não, a Venezuela produz mais petróleo que o Brasil. Não, Nanina, não. O Brasil é o maior produtor de petróleo da América Latina. É o Brasil. Então, o Brasil está entre os 3 que mais produz proteína animal, entre carne de vaca, carne de porco, frango e peixe também. Está entre os 3 países que mais produz. Né? Então, e algum desses aqui, o que acontece? O Brasil é um dos maiores produtores, mas se o Brasil está ali está em top 3, mas em algum desses materiais ou cereais, dessas frutas ou carne, o Brasil é o top 3. Mas quem está na frente do Brasil? China e os Estados Unidos. Ou China e Índia. Ou seja, o que a China produz, ela não exporta. O que a China produz, ela consome todo. Porque é 1,5 bilhão de pessoas para comer. O que a Índia produz também, dificilmente eles vão exportar. Porque é mais para consumo interno. O Brasil não. O Brasil, além de ser um dos maiores produtores, consome pouco, exporta muita coisa para fora. Então, só através disso aí era para o Brasil ser um país mais rico do mundo, mais bem estruturado. E depois, o Brasil é um dos países que mais cobra impostos da sua população. E por que esse dinheiro dos impostos não são retribuídos como deve ser para a população, em benefício da população? Ou seja, você anda no Brasil, você paga IPVA caro, paga o imposto do carro caro, né, na verdade, e você vai andar, as estradas emburacadas, tudo, você vai no atendimento nas urgências, na emergência dos hospitais, filas e mais filas, né, você não consegue, então é mal distribuído. E depois, o que acontece? A educação do Brasil não vou nem falar, está entre um dos piores países do mundo em termos da educação. Então, ou seja, o Brasil é um dos países que mais vende, é um dos países que mais cobra imposto e onde não é, como se diz, devolvido em benefício para a população. Mas não, os políticos sim. Os políticos, principalmente no governo da esquerda. O governo da esquerda, cada governo que o Lula teve, a Dilma teve um esquema gigantesco de corrupção. Um esquema gigantesco de corrupção. Então, teve um esquema gigantesco de corrupção, né? Onde o governo da esquerda passa. É o que eles sabem fazer de melhor. É roubar e mais roubar. No governo do Bolsonaro, no governo do Bozo, né? O governo do ódio, que o pessoal fala aí, não teve esse escândalo de corrupção assim. E o Brasil terminou com superávit. E olha que passamos em 2019, pandemia, passamos por tudo aí, né? Então, só para vocês terem uma ideia. Tenho certeza que se o presidente de hoje fosse o Bolsonaro, o Brasil estava totalmente diferente. Tanto em todos os aspectos, na economia, principalmente. Era totalmente diferente. Mas hoje não, o Brasil está patinando, dando ré, marcha atrás, as estatais tudo quebrada, né? Não dá para entender, né? Aqui, eu moro aqui em Portugal, né? Quando tem uma coisa assim que os portugueses aqui não entendem, né? É uma coisa absurda que acontece, eles falam assim, olha, isso cá cabe na cabeça de alguém? Pois é, como é que pode isso entrar na cabeça de alguém, que o Brasil é um país que produz muito, vende muito, explora os seus habitantes, seus moradores, e em retribuição a isso, praticamente vem zero de retribuição. Outra coisa que eu queria falar com vocês é o que Lula vai perder a eleição. Porque o sistema quer tirar o Lula de todos os jeitos. Agora, o sistema não sabe quem que eles querem colocar ali. Eles estão pendendo para o lado do Flávio, né? E se pender, eu acho bom. Se o Centrão pender para o lado do Flávio, eu acho bom. Eu não gosto do Centrão, mas é melhor o Centrão do lado de cá do que o Centrão com o PT, né? É melhor o Centrão do lado do Flávio Bolsonaro do que o Centrão do lado do PT. Olha, em 2026, começou agora, esse ano,
e nós vimos a imprensa descendo a lenha no Lula. Não estava acontecendo, não acontecia isso, né, da imprensa descer a lenha, todo dia falando e falando e falando no Lula, né, das coisas que o Lula faz de mal e das coisas que ele deixa de fazer. Então, nós vimos isso, e isso é um sinal que o sistema está querendo outra pessoa, né? Está querendo mudar, porque se continuar com o Lula do jeito que está, não dá. Outra coisa que ajudou muito, que atrapalhou os planos do Lula, na verdade, foi o Alexandre de Moraes, com esse escândalo aí do Banco Master, esse trem tudo aí. Esse trem aí está só queimando, além de queimar o filme do Moraes, né, que todos sabem, queima o filme do Lula completamente, né? E falando do Banco Master, o que acontece? A imprensa falou, eu gravei um vídeo esses dias falando sobre isso, a imprensa falou e falou do Alexandre de Moraes, mas os repórteres não foram lá, falaram de longe, sabe? Mas não foram lá entrevistar o ministro, colocar o microfone na cara do ministro para perguntar mesmo, a imprensa pressionar ele mesmo. Eu lembro, vocês devem lembrar também, o Brasil, muito tempo atrás, eu não me lembro, acho que foi no governo da Dilma, do Lula, não me lembro, 2010 para aí assim, teve um presidente da Câmara dos Deputados chamado Severino Cavalcante, aonde ele não era nem o candidato da oposição e nem o candidato do governo. Ele era 3 nomes que lançou lá como candidato, e sei que não houve acordo lá entre o candidato do governo e o candidato da oposição, teve uma briga danada, e o Severino Cavalcante, sem mais nem menos, acabou ganhando a presidência da Câmara dos Deputados. Ganhou, e depois, quando o Severino ganhou, o que aconteceu? O governo foi em cima para descobrir escândalo de falcatrua com ele, e acabou descobrindo. Rapaz do céu, não sei se vocês acompanharam, mas a imprensa onde o Severino ia, a imprensa estava atrás, e não era um repórter não era 2, não, era multidão de repórter. Eu lembro que o Severino saiu do Brasil, foi em um congresso qualquer, participar de qualquer coisa, e ali, os repórteres em cima, os repórteres brasileiros viajaram para lá, rapaz, e aonde o homem ia, os repórteres estavam lá com o microfone em cima dele lá, ó. Então, vai falar ou não vai? Fala ou não fala? Como é que é? O que houve ali? O que houve lá? Teve uma hora que ele ficou acuado, lá em Brasília, na rampa de Brasília, lá no Palácio, ele ficou acuado lá, ia para um lado, ia para o outro, ia a imprensa em cima, e o que aconteceu? Foi indo, pediu para sair, não aguentou a pressão. Era muita coisa, eu sei que a cabeça dele estava fervendo, meu amigo. E foi muita coisa e ele não aguentou, pediu para sair. Pediu para sair. Era assim que a imprensa tinha que fazer com o Alexandre de Moraes. Aí. E em cima mesmo, perguntar, não dá sossego. Não dá sossego para ele, não, porque, como diz, é muita coisa. São muitas evidências de corrupção aí dele e da esposa dele, né? Tráfico de influência. E outra coisa, por que o Flávio, eu aposto no Flávio, que o Flávio vai ser candidato? Vai ser candidato, não vai ser eleito presidente do Brasil, né? Porque é simples. Primeiro, porque ele tem o apoio do Bolsonaro e tem o apoio, como se diz aí, do bolsonarismo que eles falam, né? Tem o apoio da direita bolsonarista. E aí, nada, já são... Eles falam que é 30%, que o Bolsonaro tem 30%, mas não tem. Bolsonaro tem 50% do Brasil brincando. Né? 50% se você perguntar aí é Bolsonaro. Né? Então, eu creio que o Flávio vai ser eleito em 2026, nesse ano agora. Por quê? Olha, nós temos 4 partidos que são muito grandes, que é o PL, tem quase 100 deputados, temos o PP, União, PSD e Republicano. Na verdade, são 5 partidos, né? Sendo que o PP e União está virando um só. Nós temos aí 5 partidos que estão tentando fazer aliança com o Flávio Bolsonaro. E esses 5 partidos, eles têm os 5 juntos, que é o PP, União, PSD e Republicano, que eu coloquei aqui, não coloquei nem o PMDB e nem o PSDB, que são também para nem fede nem cheira. Junto a esses partidos, eles têm
3.192 prefeituras. Esses três partidos. Ou seja, eles têm 65% das prefeituras do Brasil. E tem, assim, 65, não, 57% das prefeituras do Brasil. E tem 65% da população brasileira, da população que vota, né? 65%, esses 5 partidos. Então, se esses 5 juntar mesmo para eleger o Flávio, eu tenho certeza que o Flávio será o próximo presidente do Brasil. Basta o Flávio fazer aí o trabalho de base, né? Correr atrás, fazer as coligações, como deve ser. Eu não coloquei aqui o Novo ainda, tem o Novo, né? Que o Novo é um bom partido. Eu acho o Novo melhor partido do que o PL, né? O PL é aquele partido do Centrão, né? Tá ali de direita porque tem um bolsonarismo ali, tem um Bolsonaro, então é considerado um partido de direita. Mas o Novo, sim. O Novo, esse é um partido que vai fazer a diferença no Brasil, e eu tenho certeza que o Novo é o futuro do Brasil, porque o pessoal do Novo é um pessoal muito bacana, um pessoal que tem ideias próprias, um pessoal que, você não vê eles se vendendo, se indo para lado nenhum, eles têm aquelas ideias ali, aquela ideia, e vai até o final, né? Então, e é isso. Né? Tem um Novo ainda que estava falando, né, que pode compor aí juntamente com o governo, né, de Flávio Bolsonaro. E estão falando que o vice do Flávio Bolsonaro vai ser o Romeu Zema, né, que é do Novo, lá de Minas Gerais. Né, e daria um bom vice. Romeu Zema seria um bom vice, juntamente com o apoio do Caiado, talvez o Caiado venha para senador. Eu queria que o Caiado candidatasse a presidente, né? Presidente até mesmo para, nos debates ali, ter mais peia na cabeça do Lula, taca, né, na cabeça do Lula, né? Então, eu queria que o Caiado candidatasse, o Ratinho também candidatasse, para massacrar o Lula ali no debate. Na eleição passada, tivemos só o Bolsonaro de direita ali. Os outros que iam para o debate era tudo de esquerda, tudo pau no Bolsonaro, tudo em cima, meu. Depois, no último debate, entrou o padre Kelmo lá para dar uma força pro Bolsonaro, porque senão o Bolsonaro estava sozinho. E esse ano tem que ser o contrário, né? Esse ano tem que ser o contrário, tem que massacrar o Lula e deixar ele perdidão lá nos debates. Né? Então, eu creio que Flávio Bolsonaro será o novo presidente do Brasil, né? E com certeza vai ter o Brasil muito melhor. Olha, só voltando aqui onde eu disse que o Brasil é um dos maiores produtores de grão, de comida do mundo, né? Que tudo que você plantar no Brasil dá. Tudo, tudo. De norte a sul. Tem uma planta que tem uma fruta que é da época que gosta de frio. Planta no sul. Que gosta de calor, do tropical. Planta do norte do centro-oeste para cima. Então, o Brasil dá tudo. Olha, o Brasil dá tudo. Olha, só para você ter uma ideia, eu moro aqui. E aqui é o clima muito... Aqui de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. É muito frio aqui em Portugal, né? Sendo que o mês de dezembro, janeiro e fevereiro, aqui eu vou falar para você, é frio, muito frio mesmo. E aqui nós temos 2 pés de mamão aqui que o meu vizinho plantou. Mamão é fruta tropical, não dá aqui, né? E ele plantou aqui, a terra aqui é muito boa. E quando estava só, os pés de mamão cresceu, quando estava o dia ensolarado, quando estava no verão, cresceu muito, produziu os mamão. Só que agora entrou a época do frio, sabe o que aconteceu? Os mamão não ficam maduros. Não amadurece, aqui é 5 graus, 8 graus. Então não há quem faça aquele mamão amadurecer. Ele vai croar ali no pé, mas não vai amadurecer. Porque aqui não dá tudo. Não é igual ao Brasil, que você planta e dá tudo, né? Aqui em Portugal não, tem as frutas certas para plantar. Uva dá aqui muito, maçã dá muito, pera, nectarina dá muito aqui mesmo. Aqui dá laranja, muita laranja. Aqui dá uma laranja boa aqui. Sabe? Limão, dá muito limão aqui. Muito limão mesmo. Limão siciliano. Aquele limão do Brasil, limão verde, não dá aqui. Então tem que ser o limão siciliano, dá muito aqui. Muito mesmo, limão bom. Então é isso. O Brasil dá de tudo. Dá de tudo. Só não vai para frente por causa dos governantes, né? Como diz o Lula nesse vídeo, olha só por que o Brasil não vai para frente. Veja aí nesse vídeo por que não vai para frente. De um país grande. O problema desse país é que muitas vezes ele foi governado por gente que tinha pouca massa encefálica na cabeça e não pensava corretamente sobre o futuro do seu país. Viu aí? Por que o Brasil não vai para frente? Está explicado. É tudo isso aí, ó. Tudo isso aí. Então é isso, pessoal. Fique com Deus.
Grande abraço. Segue a gente no canal, dá uma força pra gente aí. Nos ajude a crescer o nosso canal, esse minúsculo canal que nós estamos iniciando aqui agora. Desculpa aí alguns erros de português, né? E junto a gente vai crescendo e vai aprendendo aqui um pouquinho mais. Forte abraço, que Deus abençoe seu dia, Deus te dê uma mesa farta. Tamo junto. Beijo. Vá com Deus.